Olá, amigos! Bem-vindos ao Endzone 51. Se você acompanha a NFL, com certeza você já viu o quarterback fazer assim. Ele faz isso para mudar a jogada. E nesse vídeo nós vamos entender melhor como isso funciona e qual que é o objetivo do ataque. E para começar, vamos ver essa ótima explicação aqui do Peyton Manning. Let's talk about this alert system or CAN system, right? You saw Drew Brees throughout his career. He'd kill the first play. Easy, kill, kill! Kill, kill! Tom Brady would alert to the second play. Patrick Mahomes wipes the first play off to get to the second play. When I played in Denver, we did the CAN system. We called 2 plays in the huddle. The first play, we're going to run an outside zone play to the left side. This defensive end is so wide, so I say, you know what? We're going to put that first play in the trash can. We're going to can it right here. Let it play. You'll see the CAN signal right here. Okay, it's no good over there. Can that play. Let's run this way. Less people over there, better angle to get inside that defensive end. So we're going to can the first play, put it in the trash can, run this second play. Positive gain right here. It's a good way of calling 2 plays in the huddle. It's not really an audible. It's just 2 plays in the huddle. The quarterback gets to the best play at the line of scrimmage. Can, alert, kill, whatever it is, get to the best play. Bom, como nós vimos, tanto o sinal quanto a palavra-chave que o quarterback usa podem mudar de um sistema para o outro. No caso do Kyle Shanahan, por exemplo, ele usa o mesmo nome que o Peyton Manning usava, can, mas o sinal é o mesmo do Tom Brady, né, os 2 toques com a mão no capacete. Quaisquer que sejam os sinais ou as palavras-chave, o objetivo é sempre o mesmo, né? Dá para o quarterback 2 opções de jogada para ele escolher a melhor alternativa para enfrentar o que a defesa estiver apresentando. Para fazer isso, o play caller já passa as 2 opções de jogada para o quarterback na chamada e ele repassa ambas para o resto do ataque no huddle. Vamos ver um exemplo disso com o Drew Brees e o New Orleans Saints. Short yardage. Gun flex right stack, 394 Dragon Smoke. Kill turbo sucker right. Gun flex right stack. 394 Dragon Smoke. Kill turbo sucker right. Legal, acho que ficou bem claro como é que o quarterback altera a jogada. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais por trás qual que é o objetivo do ataque ao fazer essa mudança. Vamos ver esse trecho aqui de um vídeo do Kyle Shanahan, que ele explica um pouco do racional do porquê que ele incluiu uma segunda opção de jogada que acabou terminando num touchdown. We had a play that we could run versus anything, but there was another play we had called too that we only wanted versus man-to-man, and there's certain things that you can do with your formations, whether it's motions or how you line up, where their players are, things that we study that are real consistent, and you try to give the quarterback that indicator whenever you see this look. It tells you a certain coverage, and we're only going to run it versus that coverage, and Brock saw that indicator, so he touched his ears and got us into the perfect man play. E essa aqui é a jogada que o Kyle Shanahan estava se referindo. Então esse aqui é o lance que o Shanahan acabou de falar no vídeo que a gente viu. Os 49ers tinham uma segunda opção de jogada que era focada só contra a marcação individual. Então eles fazem primeiro um motion do McCaffrey, aqui ele vai e volta para ver se alguém acompanha ele, que seria um primeiro indicador de marcação individual. Ninguém acompanhou, então no primeiro momento parece que não é. Né? Então até muita gente comentou, pô, como é que o Purdy percebeu que era a marcação homem a homem, né? Aí a minha suposição, o chute meu aqui, é que foi com base nesse defensor aqui, que deveria estar marcando o wide receiver, mas você vê que ele já está em posição aqui de vir para o backfield, né, de fazer um pass rusher. Então ele está muito com cara de que vai fazer a blitz, inclusive o safety está aqui atrás, né, que a gente chama de capping safety, né, então ele está cobrindo a posição do outro defensive back. Normalmente isso aqui é um bom indicador de que vem uma blitz, né? Quer dizer que esse jogador aqui vai vir na blitz e já tem o safety atrás para assumir a cobertura do recebedor no lugar dele. E aí, o que eu deduzo é que o Purdy enxergou isso, percebeu que o Cardinals provavelmente ia vir numa blitz aqui, né? Com 5 jogadores no pass rush, e se eles iam estar na blitz, muito provavelmente, quase com certeza, o restante da cobertura estaria em marcação individual, né, por trás da blitz. E aí, com base nessa leitura, é que ele fez a alteração da jogada. Então a gente vai ver que ele rapidamente muda, ó, toca a mão no capacete, sinalizando para todo mundo quem. Vamos trocar para a segunda jogada, que é a jogada que foi desenhada especificamente para bater a marcação individual.
Você tem aqui o Kittle contra um linebacker, né, que é a marcação que você mais gosta, né, mais favorável. E vai ter também aqui o McCaffrey, provavelmente vai fazer uma rota aqui, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos isso, que também vai ser contra um linebacker, né? Então você vai atacar com o Kittle esse linebacker e com o McCaffrey esse outro linebacker aqui, que são dois confrontos favoráveis para o ataque, né? O McCaffrey é muito bom no jogo aéreo e ganha na maior parte dos linebackers, e o Kittle nem se fala, né? Então, assim que o ataque percebeu que estava nessa situação de mano a mano, contra um safety só no fundo, né, porque os Cardinals estão em blitz, o Purdy alterou a jogada e realmente eles ficaram em vantagem. O Kittle bate fácil aqui o linebacker, ele solta a bola no canto da endzone e o safety não tem a menor chance de chegar. Aqui a gente vendo por trás, rapidinho, só para ver como ele está lendo. E dá pra gente ver bem ele tocando no capacete e fazendo quem para alterar a jogada. Ele percebeu? Ele faz quem, todo mundo para o que estava fazendo, muda a jogada. Aí ele segura o safety no fundo e solta no canto da endzone para o Kittle. Uma boa separação para um TD até que relativamente fácil. Beleza, nessa jogada que a gente acabou de ver, a variável que o ataque queria explorar é se a defesa estava em man coverage. E para isso, eles forçam a defesa a mostrar algum indicador para o quarterback se eles estão em marcação individual ou não. Mas os ataques alteram as jogadas também com base em outras variáveis e indicadores diferentes. Mais uma vez, o Kyle Shanahan explica aqui para a gente. Sometimes it can be a run to the left or run to the right. That might have to do with where a certain player lines up we're trying to avoid. It might have to do with safety rotation. It might have to do with coverage. It might have to do with front. Whatever the rule is that we've given them in the week. Hey, when we can it with this play, it's based off of a 3 technique. When it's this play, it's based off of Aaron Donald. When it's this play, it's based off of is it man or zone. So whatever those rules are, that's just what he's looking for, and it helps you get into some good plays. Vamos ver então agora uma outra jogada em que os 49ers alteram a jogada com base no posicionamento de um dos defensores. Bom, já vimos um exemplo que os 49ers alteraram a jogada para a segunda opção que eles tinham chamado no huddle, porque era uma jogada mais efetiva para explorar a defesa em marcação individual. E aqui eu vou trazer um outro exemplo que o Shanahan comentou, que às vezes é trocar a corrida de lado, né, correr para o lado oposto, com base na posição de um dos defensores. Então a gente vai ver aqui o Garoppolo lê a defesa e faz o sinal do Ken antes do snap. Todo mundo sinaliza que entendeu. Aí eles executam e fazem a corrida para um touchdown aí de 30 e poucas jardas. O running back chegou na endzone sem ser tocado. E aqui na câmera de trás dá para a gente ver bem, né? Então, assim, óbvio, eu não sei exatamente por que eles fizeram a mudança, né? Eu estou assumindo aqui algumas coisas, mas eu deduzo que eles mudaram a corrida de lado, porque se você prestar atenção, eles estão numa formação que é bem equilibrada, né? Simétrica. Tem um tight end aqui recuado um pouquinho da linha de scrimmage de cada lado e os 5 da linha ofensiva. Então, e o wide receiver um de cada lado, então você vê que tanto faz correr para um lado como para o outro, a formação está exatamente a mesma para os dois lados, né? E eu deduzo que a chamada original era para o Kittle, porque é um bloqueador melhor, né? Então provavelmente ele ia vir fazer o bloqueio, que é um bloqueio que eles chamam de wing, né? O tight end pega aqui um jogador da linha defensiva que vem livre, para abrir o buraco, o gap para o running back passar. Só que o jogador que eles querem pegar é esse daqui, né? Com esse wing block. E ele está para o lado esquerdo do center, né, em vez do lado direito. Então fica um bloqueio mais longo para o Kittle. Então eu deduzo que foi por isso que o Garoppolo enxergou a defesa, viu que a jogada tinha uma boa chance de sucesso, mas que era melhor se o bloqueio fosse invertido. Então ele fez o Ken, e aí quem passou a fazer o bloqueio foi esse tight end aqui, né? Ele vai pegar esse jogador, como eu falei aqui. Qual que é a ideia aqui, né? O center é que normalmente bloquearia esse jogador, ele vai só fingir que vai bloquear, né? Vai fazer uma simulação rápida, né? Dar um tranquinho nele e depois já vem aqui para bloquear o backside da jogada. E aí quem vai pegar ele de verdade é o tight end, vai pegar ele de lado aqui, né? De surpresa, porque ele vai passar
quase que livre, né? O center não vai oferecer muita resistência. E o Kittle, na verdade, vai fazer a movimentação para cá e segue para cá, só simulando como se fosse fazer um bloqueio para a corrida ser para cá. Mas, na verdade, o running back vai vir para cá, seguindo mais ou menos a linha do Kittle, e aí ele vai cortar bem nesse espaço que o tight end vai abrir, né? Acho que ficou um pouco confuso aqui com muita seta. Então, o running back vai vir aqui e vai passar bem nesse gap aqui, e quem vai abrir esse gap é esse tight end pegando aqui de surpresa. Então eles só inverteram o lado porque o bloqueio fica muito mais fácil para esse tight end aqui pegar desse lado do que para o Kittle do outro. Vou soltar aqui e a gente vai ver como funciona, que é uma maravilha, né? O center deixa ele passar, aí o tight end pega, abre o espaço e o running back corre livraço para a endzone, um touchdown muito bom. Legal, acho que de exemplo já está o suficiente, né? Vamos falar de uma outra coisa que é importante ficar clara. Como o Peyton Manning reforçou lá no vídeo inicial de explicação dele, essa mudança de jogada não é um audible. O audible é algo diferente. Vamos ver esse vídeo aqui do Tom Brady e depois eu volto para falar um pouco dessas diferenças. What are you trying to do? You're trying to give the quarterback to really be a field general. Quarterback, you got the last swipe with the pencil. Offense calls a play in the huddle. They walk the line of scrimmage. Defense calls a play. They adjust to the formation offense is lined up in. They have their call set. It was always my job to say, well, I know what my play is. Now I look at the defense. Okay, I think I know what they're in. Does what I have call, is it going to work? And that was my judgment. And they would have to live and die with my judgment, the entire team. But we're not going to snap the ball into, let's say there's a safety blitzing off the right side, and I got to run right at the right side, and I know that nobody can block him. I'm not going to snap the ball and run it into the strong safety blitzing and tackle our running back 4 yards in the backfield. I'd say, okay, if the strong safety's coming on the right and we got to play to the right, what do you want me to do? You want me to run to the left? You want me to check to a pass? I would hope that I would have never snapped the ball into a bad defense. Now, did I? Of course I did, because sometimes the defenses wanted to disguise a lot of things, because every defense has strengths and weaknesses to it. My job as a quarterback was always to delineate where the strengths and weaknesses were. And was the play that I had called, was it able to take advantage of the weaknesses of the defense? And if it couldn't, then I was supposed to get to a play that would. And I think that's part of the development that I had as a player was they gave me the tools to be able to do that. And they gave me the trust over a period of time that I was ultimately going to make the right decision for the team. Bom, como deu para perceber, o audible é bem mais complexo, né? No can, kill, alert, qualquer que seja a palavra que o quarterback usa, ele só escolhe entre duas jogadas, né? Naquele exemplo que a gente viu dos 49ers, o quarterback só ia mudar a jogada se a defesa tivesse marcação homem a homem. Já no audible, o quarterback podia mudar também se ele visse uma marcação individual para essa segunda jogada, mas se a defesa tivesse uma cover zero, por exemplo, talvez ele escolhesse uma terceira jogada. Ou se a defesa tivesse, sei lá, em quarters, ele ia escolher uma quarta jogada. Então, qualquer que fosse a situação da defesa, ele talvez tivesse uma jogada melhor para escolher do que aquela chamada inicial que foi feita. Ou seja, no can, alert, kill, o quarterback só vai poder escolher entre essas duas opções de jogada, mas tem um risco que nenhuma das duas opções seja muito boa para o look da defesa que ele está enfrentando. E já no audible, ele não tem essa limitação, né? Tem um leque de opções muito maior. Então, qualquer que seja o look que a defesa estiver apresentando para o quarterback, ele, com certeza, no game plan, tem uma opção que é mais indicada para enfrentar esse look. Só que essa flexibilidade toda tem um efeito colateral, né? Como o Tom Brady explicou no vídeo, ele coloca muito mais responsabilidade nas costas do quarterback. E é igual o Tio Ben explicou para o Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos ver como é que o Kyle Shanahan enxerga os prós e os contras, né, dessa maior complexidade do audible. That's what I like about can systems, because it's not, you're not just searching for things the whole game and having to memorize a lot. I'm just running this play and looking for one specific thing, and if I see that one specific thing, touch your ears, and the rest of the players will line up that way. That's their responsibility to know what to do with that word. But if you have to, that's why I always struggled with audibles, because when a quarterback's just running a play and they got to think, hey, maybe versus Sam Strong safety blitz,
I'll change the cadence, audible it, pick a play on my own to get into maybe versus man-to-man coverage. I'll change the play and pick this. That to me is a lot on your plate. You got to think about it for all 70 plays, and Brock's just thinking about what I tell him, which to me makes guys a little bit more decisive. You're running the play coming out of the huddle, but there's one thing you're looking for that can get us into a play that you're only running versus one look, and that means it's probably a pretty good look. Você viu que ele não é um grande fã do Audible, né? Porque o Audible exige demais mentalmente do quarterback, com tanto de variáveis que ele precisa identificar e reagir a cada jogada. Enquanto que no sistema de 2 jogadas, o quarterback só precisa prestar atenção em um único indicador. Se o indicador aparecer, ele muda a jogada. Se não estiver lá, ele deixa a jogada como está. Isso permite para o quarterback jogar muito mais leve, então ele acaba sendo mais decisivo e tem as reações mais rápidas. Eu resumiria a visão do Shanahan em relação ao Audible da seguinte forma: se você tivesse só uma jogada para fazer, provavelmente o Audible era a melhor opção, porque com certeza ele vai te dar ferramentas para o quarterback colocar o ataque na melhor situação possível para aquele look que a defesa está apresentando. Mas quando você pensa no jogo como um todo, né, o sistema do Can, Kill, Alert, qualquer que você use o nome, esse peso que tira do quarterback para ele poder jogar mais decisivo e reagir mais rápido, né, você acaba tendo um ganho de performance, pequeno que seja, a cada jogada. E ao longo do jogo todo, isso te dá um ganho total muito maior do que você vai ganhar em 3 ou 4 jogadas que o quarterback vai eventualmente fazer uma decisão melhor, porque ele fez o Audible e trocou a chamada inicial. Só que esse peso que acaba sendo colocado em cima do quarterback, né, que acaba deixando ele um pouco mais lento nas reações, um pouco mais hesitante no jogo como um todo, não é o único problema do Audible, né? Tem também a questão de que o quarterback precisa reconhecer e identificar corretamente a cobertura em que a defesa está e lembrar e conseguir colocar o ataque na melhor jogada possível para isso que ele acha que ele está vendo a defesa. E isso é muito legal no papel, parece lindo, mas na prática não é tão simples assim. Vamos ver esse vídeo aqui do Luke McCown, o que ele tem a dizer sobre isso. So I think what ends up happening that makes an offense complex is, or hard, is when you say, we're throwing this versus this coverage. Disguises are so good. And they're numerous. You can have 4 carry. You can have 3 carry, 3 bust, 3 lightning, 1 hole, 1 robber. What's the difference there? Quarter, half. Is it quarter, half with a half side being man now? Just a plethora of different coverages. And when you isolate it and say, we're only throwing this versus this coverage, and if it's not that coverage, we're throwing that, man, that gets really, really hard. You're wrong quick, right? If you're wrong really fast. Yeah. So it becomes 1 to a check down. Then you do become, captain check down because you don't know what the coverage was. So I didn't want to throw it. Bom, você viu que ele não estava falando especificamente do Audible aqui, estava falando da leitura da cobertura de uma maneira geral, e como é difícil para o quarterback identificar essa cobertura pelo tanto de disfarces que as defesas usam. E como que frequentemente, né, logo depois do snap, ele descobre que a leitura que ele tinha feito estava errada e o que sobra para o quarterback é soltar um passe curto no check down, porque a defesa está num completamente diferente do que ele esperava. Agora, se isso já é difícil numa leitura normal, imagina o quarterback receber a chamada, passar no huddle para os jogadores, alinhar no snap, olhar para a defesa, identificar que alguma coisa lá não encaixa com a jogada que eles estão para executar. Aí ele pensa qual que é do leque de opções do gameplay, a jogada que ele poderia utilizar para atacar isso que ele está enxergando. Aí ele chama o Audible, muda toda a jogada com o resto do ataque. Quando faz o snap, ele olha para a defesa e não era nada do que ele estava esperando, e aí ele tem que simplesmente jogar a bola fora ou fazer um passezinho curto no check down ali, e teve todo esse trabalho para nada. O quanto que isso é cansativo e improdutivo para o quarterback, ele tem que fazer isso ao longo do jogo diversas e diversas vezes. Tá, mas eu sei o que alguns de vocês estão pensando aí. É difícil porque é o Luke McCown, né? Porque é um cara que foi um quarterback reserva praticamente a carreira toda. Se fosse um quarterback bom, né, um quarterback muito bom, o elite, ele não ia ter essa dificuldade toda de fazer a leitura da defesa e a coisa ia fluir melhor. Então eu trouxe aqui
Outras pessoas falando praticamente a mesma coisa, eu acho que são pessoas que vão ter um pouquinho mais de credibilidade com vocês do que só o Luke McCall. Vamos ver aqui. It's so hard to ask guys to do that because pre-snap, you don't know what the coverage is. And sometimes post-snap, you don't know what the coverage is unless the route distribution allows it to declare accordingly. Can you explain a little bit more about installing some of these past concepts that are not as concerned about what the coverage is and more so dictating what you will do? And how do you teach that? Yeah, I'd be lying if I sat here, and I think other coaches would be lying through their teeth too if they said they know when they're watching some of the contours of these defenses, the Vic Fangios of the world and everyone that's evolved from that. When you go against those kind of defenses or just defenses in general, is it quarters? Is it 3D? I don't even know what it is anymore because there's just guys floating in the back end, and their responsibilities change based off what the back does. And so as opposed to trying to figure that all out, it's one thing with a clicker in our hand on a Monday and Tuesday. It's another thing for a guy taking the snap, even as seasoned as Matthew Stafford, and saying, I know exactly what coverage this is every time. Matthew will tell you, no, I don't. Bom, então foi isso. Trouxe para vocês aqui o que é o can, alert, kill, enfim, qualquer que seja a nomenclatura aí, como é que funciona, né? Por que o quarterback faz esses sinais, né? Como que ele muda a jogada graças a esses sinais, o que o ataque está pensando, né, o técnico, o play caller está pensando quando faz essa chamada com duas opções. Trouxe uma visão calcada ali no Kyle Shanahan, mas que muitos técnicos acreditam por que essa forma de atuar, um pouquinho mais direcionada, é mais vantajosa para os quarterbacks do que o audible, que era uma estratégia, acho que mais utilizada, mais frequente no passado, e trouxe um pouco também como a coisa evoluiu um pouco, está mais difícil para os quarterbacks identificarem as coberturas, né, com base em todas as mudanças que aconteceram, como os disfarces hoje estão muito mais sofisticados das defesas, e talvez por isso até o audible seja hoje uma ferramenta que não tem o mesmo sucesso que tinha no passado, né, porque o ambiente para os quarterbacks está mais complicado do que eles enfrentavam, sei lá, 10, 15 anos atrás. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários aí no vídeo, o que vocês acharam, se tiverem dúvidas, né, eu procuro ler e responder todos eles. E até a próxima. Um abraço. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, indique para os seus amigos. Até a próxima.